Olá, vamos falar sobre cérebro, um tema que eu particularmente adoro e eles também. Então, é uma preocupação muito grande das pessoas à medida que envelhecem, é uma preocupação nossa também, mas lá na frente ela se torna ainda mais importante, a questão da função cerebral. E as pessoas não conseguem diferenciar muito bem exatamente o que é essa preocupação. As funções cognitivas, as pessoas perguntam o que é cognitivo, né? Cognitivo são as funções que estão relacionadas ao cérebro. Então, a memória, são funções executivas que me permitem fazer as coisas, procedimentos que eu executo, tudo que envolve o agir, tudo que envolve o viver, o fazer, envolve funções cognitivas. A questão da orientação espacial, a gente chama isso de orientação topográfica, ou orientação espacial mesmo, que a gente faz para falar para simplificar. Então, tudo isso gera a necessidade de uma função cognitiva bem desenvolvida. Desde a hora que eu levanto da minha cama e sei aonde fica o meu banheiro, como é que eu faço para abrir uma pasta de dente, que isso é uma escova de dente, são pequenas coisas que nós temos no automático, mas que as pessoas, algumas, começam a perder algumas funções e isso limita o viver, o mexer com dinheiro, o mexer com o tempo, a lembrança de recados importantes, de procedimentos importantes, de uso de remédios e assim por diante. Então, como fazer para manter o cérebro saudável? É importante que as pessoas conheçam dois conceitos. O primeiro são sinapses. Então, essa palavra a gente até pede para que eles repitam. Sinapses, com S. A pessoa precisa identificar visualmente e auditivamente a palavra sinapse e depois ela consegue compor o conceito, que é a formação, a combinação e a ligação de neurônios. Eu uso aqui a posição dos dedos para imaginar que são neurônios que se ligam, que se conectam e vários milhares de neurônios se conectando, nós formamos uma nova rede de sinapses. Uma habilidade, uma tarefa, ela só é feita com exatidão, com acerto, quando eu pratico, quando eu treino, porque à medida que eu treino, eu vou gerando a ligação desses neurônios e solidificando essa nova sinapse. Agora, se eu não praticar, isso não vai acontecer. Ou seja, a base do desenvolvimento do cérebro é a tentativa, é a prática, e isso necessariamente envolve o erro. Então, mais uma vez, a nossa filosofia da permissão para errar. As pessoas precisam se submeter ao erro para poderem, aos poucos, melhorando e isso fazendo com que as sinapses aconteçam. Então, a ligação entre neurônios são as sinapses. E a capacidade do cérebro de formar novas sinapses e construir novas redes de neurônios é chamada plasticidade cerebral. Então, a capacidade da plasticidade cerebral, porque plástico lembra, né, de mudança, de novidade. Então eu vou fazer com que novos neurônios se conectem, novas sinapses surjam e apesar de que alguns neurônios possam se deteriorar e até serem inativados, morrerem, eu tenho a capacidade de construir ou manter aquela habilidade ou aquela tarefa formando novas redes com os neurônios que estão ativos. Então isso é maravilhoso no cérebro, a sinapse e a plasticidade cerebral. São dois conceitos que a gente precisa convidá-los a pensar, entender como funciona, para que cada vez mais as pessoas se submetam a novas tentativas, a desafios. A nossa tendência é não gostar de desafios e não gostar daquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não sabe. Então a gente fica na mesmice, sempre naquelas tarefas do dia a dia que a gente consegue dar conta com êxito. Porém, a necessidade de explorar o âmbito, aquele ambiente que a gente ainda não tem habilidade, que a gente ainda erra, é vital para o cérebro saudável. Então, desafio, erro para a criação de novas sinapses, para a estimulação da plasticidade cerebral. Esse é o caminho, tá bom? Então, vamos ensiná-los a esses conceitos e essa nova filosofia de vida.